Você pode até se surpreender com o que estou prestes a revelar, mas se algo dentro de você começar a se mover, se a sua pele arrepiar, se o seu coração bater mais rápido sem saber o motivo, então você já sabe. Este chamado é para você. Não é para curiosos, não é para os comuns, não é para quem vive adormecido neste mundo de aparências. Esta palavra é para os escolhidos, para aqueles que carregam marcas invisíveis no espírito, cicatrizes que ninguém vê, mas o céu conhece. Se você sente que a sua vida nunca foi como a dos outros, se você percebeu desde criança que havia algo diferente em você, se os olhares te pesavam, as palavras te feriam e mesmo assim você nunca quebrou, então fique, porque está começando a revelação mais urgente do tempo espiritual em que vivemos. Uma sociedade secreta se reuniu, em silêncio, em urgência, sem luzes, sem câmeras, sem registros. E a única pauta daquele encontro foi você. Sim, você. O seu nome, que você nem sabe que está escrito nos lugares ocultos. O seu rosto, que eles estudaram em silêncio. O seu espírito, que brilha mais forte do que eles esperavam. A pergunta que ecoou como um trovão entre eles foi: quem blindou essa alma? Porque algo te protegeu, algo te guardou, algo te separou. Eles sabem, eles viram e agora eles têm medo. Você não caiu como eles queriam, você não se perdeu como eles planejaram, você não se rendeu como muitos fariam, e isso abalou as estruturas. Algo em você escapa à lógica humana. Algo em você desafia estatísticas, previsões e maldições. É por isso que eles não param de te testar. É por isso que as pressões aumentaram. É por isso que as traições se multiplicaram. Porque eles não entendem como você ainda está de pé. Eles não entendem como você ainda sorri. Eles não entendem como você ainda carrega a luz, mesmo em meio à escuridão mais densa. Eles procuraram brechas, vasculharam seu passado, espionaram seu presente, tentaram decifrar os códigos da sua sobrevivência, mas falharam, porque o que te cobre não é explicável, o que te guarda é invisível aos olhos carnais. Você foi blindado, mas não por acaso. Foi o sopro divino, foi o escudo do Altíssimo, foi a armadura espiritual forjada no fogo da adversidade. Foi o selo celestial que te marcou para uma missão além do entendimento humano. Você é uma ameaça. Uma ameaça aos planos das trevas, uma ameaça aos sistemas de controle, uma ameaça às mentiras que por séculos dominaram mentes e corações. Você foi forjado em batalhas silenciosas, não por merecimento, mas por propósito. Não é hora de duvidar, não é hora de fugir. Não é hora de pedir explicações, é hora de aceitar. Você é o escolhido, e o céu já decidiu o seu destino. Enquanto muitos se perguntam, por que comigo? Você começa a entender que a pergunta certa sempre foi, para que comigo? A resposta está chegando, mas antes, você precisa despertar totalmente. Porque o mundo espiritual já se moveu, as sentinelas já foram alertadas, os tronos se agitam e os olhos te observam. Agora respire fundo, porque o que virá a seguir vai incendiar a sua alma. Este não é um vídeo comum. Esta não é uma mensagem motivacional de mais um canal qualquer. O que você está ouvindo agora é um chamado espiritual, uma convocação celestial. E há uma urgência que você sente, mesmo sem compreender tudo ainda. Sabe por quê? Porque a sua alma está ouvindo o que o mundo natural ainda não consegue entender. Você sempre soube que havia algo maior. Em sonhos, em pressentimentos, em aquela voz interior que insistia em te acordar quando todos dormiam. Não era paranoia, não era exagero, era preparação. Você foi preparado em silêncio. Você foi escondido por um tempo, ignorado por muitos, rejeitado por outros, mas nada disso foi acaso. Foi treinamento, foi isolamento divino para que ninguém roubasse o que o céu estava moldando em você.
Agora chegou o tempo da ativação. Não há mais como adiar, porque o relógio profético está batendo. Porque o mundo espiritual já percebeu a mudança, porque o inimigo já se inquietou. Eles sentiram o cheiro da sua unção, eles ouviram o som do seu avanço, eles reconheceram a vibração do seu DNA espiritual. Por isso, a resistência aumentou. As lutas que você enfrentou nos últimos dias não foram normais. As dores que vieram do nada, as confusões inexplicáveis, a solidão repentina, tudo isso foi parte da reação contra o seu despertar. Eles tentaram abafar sua voz, fazer você duvidar do seu valor, colocar peso no seu coração, fazer você pensar em desistir, mas nada disso funcionou. E agora eles estão apavorados, porque a sua presença desestabiliza planos antigos, porque a sua mente, uma vez liberta, não pode mais ser aprisionada, porque a sua fé, mesmo ferida, ainda carrega poder suficiente para mover montanhas. Você não tem ideia do impacto da sua existência, do peso da sua influência espiritual, do fogo que sua presença libera em lugares onde o inimigo achava que reinava. É por isso que eles tentaram te calar, porque sabiam que, no momento em que você aceitasse sua identidade, tudo mudaria. E está mudando. A sua consciência está se alinhando com sua missão. A sua mente está se libertando de mentiras antigas. A sua alma está incendiando com a chama do propósito. E quando isso acontece, não há mais volta. Este é o ponto sem retorno. A partir de agora, ou você se posiciona, ou o mundo espiritual vai colidir sobre você para te lembrar quem você é. Você não pode mais brincar com o seu chamado. Você não pode mais ignorar os sinais. Você não pode mais fingir que não ouviu, porque o céu já decretou. A sua boca será usada, a sua mente será arma, a sua história será testemunho. Eles vão ouvir falar de você, não por fama, mas por propósito. Eles vão ver o seu brilho, não porque você quis, mas porque o céu mandou. Você foi blindado por dentro para que nenhuma bala espiritual penetrasse. Você foi reforçado por dentro para que nenhuma palavra maldita te parasse. Você foi isolado por dentro para que nenhuma rejeição humana te diminuísse. Agora, prepare-se, porque a próxima revelação vai expor um segredo ainda mais profundo. Uma verdade que sempre esteve diante de você, mas só agora você será capaz de enxergar. Fique, não perca. Respire e ouça com o Espírito. Você está pronto? Porque o que vou liberar agora pode mudar completamente a maneira como você enxerga a sua própria voz. A morte e a vida estão no poder da língua. Não é apenas uma metáfora, não é uma poesia bonita, é uma lei espiritual, inquebrável, inquestionável, inadiável. A sua boca tem o poder de abrir portais, de levantar muralhas, de derrubar fortalezas, de ativar promessas ou cancelar bênçãos. Tudo o que você diz está criando algo no mundo invisível. E os escolhidos, como você, não podem mais falar como se fossem comuns. Você foi separado. E porque foi separado, suas palavras têm peso diferente. Quando você fala, céus se movem. Quando você declara, anjos escutam. Quando você profetiza, até o inferno treme. É por isso que as guerras espirituais aumentaram cada vez que você decidiu abrir a boca para dizer, eu vou vencer. Porque você ativou algo, você incomodou atmosferas, você quebrou pactos invisíveis, você desfez maldições ancestrais com uma simples frase de fé. Você percebe agora o motivo das palavras de derrota sempre quererem sair da sua boca? Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou suficiente. Essas frases não são suas. Foram implantadas, foram semeadas na sua mente para sabotar o seu destino. Porque o mundo espiritual sabe, se você começar a falar vida, nada pode te parar. A sua língua é uma espada. Ela pode curar ou pode ferir, pode libertar ou aprisionar, pode atrair luz ou invocar sombras.
E aqui está o segredo. Tudo o que você repetidamente diz, você se transforma. Você diz que é fraco. A fraqueza se alimenta da sua convicção. Você diz que é pobre. A escassez se fortalece na sua língua. Você diz que ninguém te ama. A solidão encontra espaço para crescer. Mas o oposto também é verdade. E é aqui que sua armadura começa a brilhar. Você diz, eu sou forte. Você diz, eu fui escolhido. Você diz, nada pode me parar. E o mundo espiritual se curva diante dessa frequência. Escolhido, a sua voz tem uma assinatura celestial. Ela não é comum, ela tem eco, ela reverbera. Ela invade atmosferas e mexe com dimensões que você ainda nem entende completamente. É por isso que você não pode mais falar como falava antes. Não pode mais murmurar, não pode mais se amaldiçoar, não pode mais brincar com palavras. Você foi separado para usar a voz como arma, como lâmpada, como semente. O que você diz agora vai determinar o que você colhe amanhã. Você precisa se perguntar, que tipo de vida eu quero viver? Que tipo de realidade eu quero construir? Porque tudo começa na sua língua. Não são as circunstâncias, não são os outros, não são os traumas. É o que você decide dizer sobre si mesmo, sobre sua missão, sobre o seu Deus. O inferno não teme quem grita, teme quem declara com fé. E você foi chamado para declarar. Agora, respire fundo. Algo vai se quebrar dentro de você. Um ciclo antigo, uma linguagem antiga, uma identidade antiga. Prepare-se. A próxima parte vai revelar o porquê você tem tamanha responsabilidade. Porque você não apenas carrega o poder da voz, você carrega a imagem daquele que criou tudo com uma só palavra. Você foi feito à imagem do Criador. Essa frase você já ouviu antes, mas será que você entendeu o que ela realmente significa? Não é uma analogia bonita, é uma verdade eterna. Você carrega em sua essência a centelha criadora do próprio Deus. Quando ele disse, haja luz, a luz veio. Quando ele falou, o universo respondeu. E quando ele te formou, ele te soprou com o mesmo fôlego que move mundos. Você não é um acidente, você é um espelho. E por isso, quando você fala, algo acontece. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não tem consciência, mesmo quando você acha que é só um desabafo, o mundo espiritual registra, os céus escutam, as sementes são lançadas. Toda palavra que sai da sua boca é uma semente, e toda semente vai crescer. Crescer em bênção ou crescer em destruição. Mas crescerá. Agora você entende o porquê do silêncio sagrado. Agora você começa a enxergar o peso das palavras vazias. Agora você sente o temor que vem quando lembra de tudo o que já falou, sobre si mesmo, sobre os outros, sobre Deus. Você não foi feito para falar por falar. Você foi feito para criar com a língua. E criação exige responsabilidade. Jesus avisou: toda palavra inútil será cobrada. Todo som lançado sem propósito volta como eco de juízo, porque a língua é espada, e o que fere sem direção será cobrado. Este é o tempo de rever sua fala, rever sua frequência, rever suas declarações. Você tem dito o que o céu diz sobre você, ou tem repetido o que as feridas disseram? Você tem abençoado ou amaldiçoado sua própria caminhada? Você tem semeado paz ou desespero? Porque tudo o que você libera, um dia volta. A lei é imutável. Você planta palavras e colhe destinos. E por isso, você está aqui agora, para ser acordado, para se alinhar, para sair da linguagem da carne e voltar à linguagem do Espírito. Você é templo, você é canal, você é a extensão viva do Verbo Criador. E por isso, sua língua não pode mais servir a dois senhores. Ou ela constrói, ou destrói. Ou ela cura,
ou envenena. Ou ela traz luz, ou espalha sombras. E você, escolhido, foi chamado para ser boca de Deus na terra. Não é sobre falar bonito, é sobre falar com propósito, é sobre falar com fé, é sobre falar com temor. E se você se cala, o mundo escurece. Se você se sabota, vidas deixam de ser alcançadas. Se você se esconde, a luz que carrega morre em silêncio. Mas eu sinto no espírito, o seu tempo de calar terminou. A sua voz vai ecoar, a sua palavra vai libertar, a sua linguagem vai incendiar atmosferas. E o mundo espiritual já sente que você está prestes a ativar o próximo nível. Prepare-se. A batalha agora vai mudar de nível, porque o inimigo não teme quem pensa, mas teme quem fala com autoridade. E você foi blindado para falar o que só os escolhidos podem liberar. Você já parou para pensar quantas vezes amaldiçoou a si mesmo? Quantas vezes olhou no espelho e disse: eu sou um fracasso, eu nunca serei suficiente, nada dá certo para mim, Deus me esqueceu? Essas palavras não foram neutras, não foram apenas desabafos, foram decretos, foram maldições que sua própria língua lançou contra você. Você se feriu, você se sabotou, você se envenenou com a própria voz. E o mundo espiritual assistiu em silêncio. Não porque não te amasse, mas porque o céu respeita a autoridade da sua escolha. E a sua língua é uma chave, uma porta, um selo. Você começou a repetir frases que escutou na infância. Frases de dor, de humilhação, de abandono. Frases que feriram a sua identidade e construíram fortalezas invisíveis dentro da sua alma. E o pior, você acreditou. O inimigo não precisou fazer mais nada. Ele só plantou a ideia e deixou que você mesmo a regasse. Você repetiu tanto o "eu não posso", que começou a viver como se estivesse acorrentado. Você disse tantas vezes "ninguém me ama", que começou a evitar o amor. Você gritou "eu sou feio, eu sou burro, eu sou fraco", e suas palavras moldaram as suas emoções. Mas hoje algo está quebrando, porque agora você entende que essas vozes não eram suas, foram impostas, programadas, e você pode sim reprogramar. Você pode substituir toda a palavra maldita por um decreto sagrado, porque a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. A palavra diz: sou maravilhosamente criado. A palavra diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra diz: não fui dado ao espírito do medo, mas de poder. Essas verdades têm mais autoridade do que qualquer mentira que você já disse. Mas você precisa falar, precisa declarar, precisa inverter a maldição com convicção. Porque cada frase positiva, baseada na verdade, é como o fogo queimando raízes antigas de dor. Você não é um erro, você é um milagre. Você não é fraco, você é blindado. Você não está perdido, você foi separado. Você não é rejeitado, você é escolhido. E quando essas palavras saem da sua boca, algo se alinha no céu. Os anjos registram, os inimigos recuam, as correntes internas se partem. O seu cérebro ouve. O seu corpo responde, o seu destino vibra. Você precisa treinar sua boca como um guerreiro treina sua espada, porque toda vez que você diz "eu fui criado para vencer", uma muralha de incredulidade cai.
Toda vez que você diz, eu sou filho do Altíssimo, uma raiz de orfandade é arrancada. Toda vez que você diz, nada vai me parar, uma prisão mental se rompe. Não espere sentir, declare mesmo em meio à dúvida, porque o som da fé vem antes da manifestação do milagre. E se hoje você decidir falar com autoridade, o amanhã vai te obedecer. Você foi armado com palavras, você foi protegido por promessas, você foi ativado por um chamado que não pode ser ignorado. E agora chegou o momento de falar como quem sabe quem é. Porque o próximo inimigo que você enfrentará não cairá com espada, mas cairá com uma única frase dita com fé. E quando você declarar, o céu vai confirmar. Você já percebeu que Davi não venceu Golias com a força? Ele venceu com a palavra. Antes mesmo de lançar a pedra, ele já havia vencido no espírito. Davi olhou para o gigante e declarou: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele não esperou o resultado para declarar. Ele declarou e depois viu o resultado. É isso que os escolhidos fazem. Eles não falam com base no que veem, eles falam com base no que sabem. Eles não falam com medo, eles falam com convicção. E você foi chamado para isso. Você está diante de gigantes, problemas financeiros, diagnósticos médicos, laços familiares quebrados, inseguranças profundas. Mas nenhum deles é maior que o que você carrega por dentro. O que está dentro de você foi armado para vencer o que está fora. Mas para ativar, você precisa abrir a boca. Você precisa declarar: essa enfermidade não me define. Você precisa gritar: essa dívida não é o meu fim. Você precisa profetizar: esse medo não vai me paralisar. Porque toda vez que você fala com fé, o céu assina embaixo. A palavra diz que, pelas pisaduras dele, fomos curados. A palavra diz que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. A palavra diz que não fui dado ao espírito do medo, mas de poder. Esses não são versículos para decorar, são espadas para empunhar, são flechas para lançar, são decretos para rasgar o véu da dúvida. Você já viu o que acontece quando você começa a falar com fé? Ambientes mudam, emoções se alinham, portas se abrem, corações se aquecem, correntes caem, céus se movimentam e o inferno se cala, porque a sua declaração tem o tom do céu, a sua fé tem o peso do fogo, a sua voz tem o selo da eternidade. Não é sobre gritar, é sobre crer no que se fala. Davi não era o mais forte, não era o mais experiente, não tinha armadura, mas ele tinha certeza. E a certeza se manifesta pela fala. Você tem essa certeza? Então comece a falar como quem já venceu. Você está doente? Diga: eu sou curado. Você está cansado? Diga: o Senhor é a minha força. Você está sozinho? Diga: o céu me acompanha. As palavras que você liberar hoje serão os milagres que você viverá amanhã. Não se cale, não hesite, não espere. Fale agora, profetize agora, declare agora, porque a pedra já está na sua mão e o gigante já foi derrotado no espírito. Agora só falta você dizer e ver acontecer. A língua é um fogo. Não sou eu que digo, é a própria palavra que declara. Pequena como é, pode incendiar mundos inteiros, pode destruir destinos, pode envergonhar nações. E é por isso que o próximo nível exige disciplina. Porque o mesmo poder que constrói, também destrói. E você, como escolhido, precisa aprender não só quando falar, mas também quando se calar. Há momentos em que o céu exige silêncio, porque o silêncio é escudo. O silêncio é maturidade.
O silêncio é guerra vencida na dimensão mais alta. Você não precisa responder tudo. Você não precisa justificar nada. Você não precisa provar a ninguém o que já foi selado no céu. Jesus, diante de Pilatos, se calou. Ele poderia ter respondido com fogo, com sabedoria, com justiça, mas ficou em silêncio, porque sabia, algumas guerras são vencidas com a boca fechada. O silêncio é a arma dos sábios, é o descanso dos ungidos, é o esconderijo dos que confiam. E você, que foi forjado entre palavras, agora está sendo treinado para saber a hora de silenciar. Porque há palavras que são como flechas envenenadas. Se você responde, se contamina. Há conversas que são armadilhas. Se você participa, se enreda. Há ofensas que são laços invisíveis. Se você reage, se prende. Mas se você se cala, você se eleva. Se você se cala, você se protege. Se você se cala, você vence. Não se trata de covardia. Se trata de estratégia espiritual. O tempo de falar chega, mas primeiro o céu testa o seu domínio. Você consegue ficar em silêncio enquanto é provocado? Você consegue se calar quando tudo dentro de você quer gritar? Você consegue esperar o tempo certo de Deus sem se justificar aos homens? Essa é a verdadeira força. Porque quem domina a língua, domina o destino. Quem guarda a boca, preserva a alma. Quem cala no momento certo, é honrado no momento exato. Escolhido, guarde sua voz para os decretos divinos. Não a desperdice em batalhas inúteis. Não a manche com palavras feridas. Não a desgaste tentando convencer quem não tem ouvidos para te ouvir. Você foi chamado para falar com fogo, mas também para calar com glória. E agora você está pronto para o último passo. A preparação terminou. O silêncio cumpriu seu propósito. A língua foi treinada e o céu está prestes a usar sua voz como um trovão. Prepare-se. A última parte está chegando. Uma oração, uma convocação, um chamado que não pode mais ser ignorado. Tudo o que foi dito até agora não foi por acaso. Você ouviu porque foi chamado. Você chegou até aqui porque havia um decreto eterno escrito com seu nome. E o que está prestes a acontecer depende de uma decisão. O que sai da sua boca define o que entra na sua vida. Você não pode mais viver como antes. Não pode mais falar como antes. Não pode mais pensar como antes. Porque agora você sabe, a sua língua carrega fogo, espada, selo, semente e destino. Ela cura, ela destrói, ela honra, ela revela. Você foi blindado para declarar com autoridade. Você foi guardado para ser voz de alinhamento. Você foi separado para mudar atmosferas com palavras ungidas. Mas antes, você precisa consagrar a sua boca ao céu. Feche os olhos onde quer que você esteja e ore comigo agora. Senhor, eu consagro a minha boca a Ti. Purifica os meus lábios. Santifica minha língua. Ensina-me a falar como os profetas. Guia minhas palavras em verdade. Livra-me de toda maldição que eu mesmo lancei. Desfaça todo decreto de dor que eu pronunciei em ignorância. Perdoa-me pelas palavras vazias. Ensina-me a liberar vida, fé e poder. Eu declaro, minha voz será canal do céu. Minhas palavras curarão. Minhas declarações derrubarão gigantes. Minha linguagem atrairá a presença divina. A partir de hoje, eu falo como quem sabe quem é. Eu sou o escolhido. Eu sou blindado. Eu sou boca profética da nova geração. Amém. Agora, profetize com a sua própria voz. Fale alto, fale com fé. Diga, eu sou blindado por Deus. Minha boca é santa. Minha língua tem propósito. Minhas palavras constroem o que o céu já desenhou. E se você sentiu algo nesse vídeo, se algo dentro de você se moveu, se alguma lágrima caiu,
Se alguma verdade foi revelada, então esse é o momento de agir. Compartilhe esta mensagem, não guarde só para você. Comente amém aqui embaixo para selar o que foi liberado. Inscreva-se agora, porque a próxima revelação já está sendo preparada. E lembre-se, você não é qualquer um. Você é resposta. Você é promessa viva. Você é a boca que o céu escolheu para esse tempo. A sociedade secreta pode tentar entender. O inimigo pode tentar calar. Mas o céu já confirmou. Quem blindou essa alma foi o próprio Deus.